paz do Senhor, a paz Brenda, a paz Monique, sejam muito bem-vindas a essa noite. Quero desejar que a paz do Senhor esteja aí nos seus lares, sobre a casa de vocês, sobre os seus corações. Quero desejar um feliz Dia das Mães a Monique, obrigado Brenda. E hoje nós estamos aqui um pouquinho assim diferente dos outros dias. Nós estamos aqui do nosso lar e nós vamos estar aqui ministrando uma palavra somente ao coração das irmãs, das mães, das futuras mamães. E um dia, numa data especial, onde comemoramos o Dia das Mães, onde se reserva essa data para as mães serem aí homenageadas. Afinal de contas, é uma data muito justa, né? Porque, afinal de contas, ser mãe é uma bênção, mas também exige de nós, assim, né, uma entrega, né, maior do que a do pai nos sentimentos, no cuidado, em todas as áreas. É uma bênção e também é árduo. Então, eu quero que com muita alegria, né, nessa noite que finda esse dia, desejar, né, que ao longo desse período que nós vamos passar, desse dia de hoje, todos os seus dias como mãe sejam abençoadores, que você seja abençoada, que você venha abençoar os seus filhos, sua casa, sua família, seu lar. É um pouquinho, né, diferente dos outros anos, onde nós estamos acostumados a estar no templo, a ter uma homenagem, a ter uma ornamentação, ter uma lembrancinha para as mães. As crianças sempre fazem uma homenagem às mães. Esse ano um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas com a mesma alegria, né? Nós estamos aqui para agradecermos ao Senhor pela vida de cada mãe, pela vida de cada irmã, que o Senhor tem capacitado, que o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem dado sabedoria para administrar a vida dos seus filhos, cada uma da sua maneira. Ninguém nunca é igual a ninguém. Eu não vou ser uma mãe, né, parecida com a mãe da Brenda, ou eu não vou ser uma mãe como a Monique, ou como a irmã Maria Gomes, que acabou de entrar, que é uma mãe maravilhosa. E nós somos assim, diferente uma das outras, né? Cada uma tem um jeito especial de educar, um jeito especial de lidar, mas juntamente e comumente todas nós amamos os nossos filhos, e o desejo do nosso coração é que os nossos filhos sejam homens e mulheres, né, abençoados, bem-sucedidos, e o mais importante, que é o desejo de toda mãe, que os nossos filhos sejam felizes, não é isso? Então, nessa noite nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Eu queria convidar você que está aí no seu lar, talvez, né, com o seu filho, ou talvez longe, distante, não sei, mas que você estivesse fechando os seus olhos agora. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse lindo privilégio que nós recebemos do Senhor, de termos um ventre fértil, de sermos mãe, de podermos gerar e termos recebido nas nossas vidas essa dádiva e termos recebido essa bênção tão grandiosa que são os nossos filhos. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por toda a sua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que nos cerca, Senhor, pela tua graça, o favor que nós não merecemos, pelo teu amor incondicional a nós. Senhor, neste dia onde nós celebramos essa data tão especial, tão singela e única, que é a comemoração do Dia das Mães.
Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de ser mãe. Senhor, de ser mãe da Isabela, por ser mãe da Graziela. Essas duas bênçãos que o Senhor me concedeu. Senhor, eu te peço que o Senhor continue abençoando, Senhor, a cada dia a vida das minhas filhas, cercando elas com o teu cuidado, cercando elas com a tua bondade, com o teu amor. Pai, eu te entrego nesta hora a vida de cada mãe, Senhor, que está nos acompanhando ali do Ministério Shalom Adonai. Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma delas, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre elas nessa noite e que o Senhor possa dar aquilo que os filhos não conseguiram dar, o que o esposo não conseguiu dar, mas que o Senhor nessa noite, com o teu amor, Senhor, possa presentear cada mãe nessa hora com aquilo que ela necessita. Abençoe, Senhor, cada lar. Abençoe, Senhor, nesta hora cada família. Abençoe cada vida, Senhor, que está conosco. Senhor, em nome de Jesus nós te entregamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, Miriam, a paz do Senhor, seja bem-vinda, parabéns pelo seu dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe seu filho, que o Senhor abençoe a sua casa. Irmãs, nessa noite eu quero compartilhar um texto. Eu confesso às irmãs que eu tinha preparado uma outra mensagem, mas à tarde, quando cheguei da casa da minha filha, que fui lá almoçar hoje com ela, afinal de contas tive uma comida deliciosa, que Deus abençoe a minha filha, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e em obediência ao Espírito Santo, aquilo que Ele coloca nos nossos corações, eu quero compartilhar esse texto com as irmãs, que está no livro de 2 Reis. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, ou se você quiser pegar a sua Bíblia nessa hora, nós não vamos nos estender muito, tá? Mas eu quero compartilhar esse texto com as irmãs. Eu gostaria que, se fosse possível, você pegasse a sua Bíblia para estarmos fazendo a leitura da palavra. Em um tempo em que nós temos passado por tanta dificuldade, em um tempo que nós temos perdido muito dos nossos referenciais, né, de ser humano, de mulheres, até mesmo de mães, muitas vezes as pessoas ficam meio perdidas, né? Olham para as pessoas, ainda mais essa nova geração, as futuras mamães, às vezes algumas não têm o privilégio de ter uma mãe centrada ou uma mãe alicerçada na palavra do Senhor, e muitas mulheres acabam às vezes ficando sem referencial. Mas eu louvo ao Senhor porque nós somos mulheres privilegiadas, porque nós temos um vasto campo de mulheres que são referenciais para a nossa vida. Nós temos assim várias mulheres que nos inspiram, várias mulheres que a cada dia, né, nós podemos olhar para elas e nos espelhar e sermos fortalecidas, sermos capacitadas nas nossas fragilidades, que são várias mulheres, várias mães que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Então assim, nós temos várias mulheres. Nós temos Noemi, né, que é um grande referencial para nós, aquela mulher que perdeu seus 2 filhos, né, viveu o processo do luto, mas que soube no momento certo de levantar em meio à dor, de levantar em meio ao seu processo de perda, de se levantar, de se reerguer e tomar o caminho de volta, né? Muitas vezes, em meio às nossas perdas, em meio às nossas decepções, até mesmo com os nossos filhos, nós nos deixamos nos aprofundar na dor, mergulhamos na decepção e muitas vezes nós esquecemos de avançar. Mas a gente tem Noemi, que é um exemplo para nós, né, para muitas mulheres que hoje, no nosso tempo, né, estão aí passando
depressão, pela tristeza de ter perdido os seus filhos, ou ter perdido o seu filho, ou ter perdido um ente querido, e muitas delas aprofundadas, mergulhadas nos seus processos de dor, no luto, né? E é um momento difícil, mas é possível se reerguer. E a Bíblia nos dá esse exemplo dessa mulher, dessa mãe chamada Noemi, que se levantou, pegou seu caminho de volta, voltou à sua terra, e lá ela foi extremamente abençoada, porque teve uma mulher também do seu lado, chamada Ruth, que foi a sua companheira de caminhada, e elas se uniram em meio àquele processo de perda, em meio ao processo da dor, e uma ajudando a outra, foram tremendamente abençoadas e reescreveram uma nova história para a sua vida. Nós temos a Sara, né, uma mulher estéril que não podia gerar, mas que foi alcançada pela promessa do Senhor. Uma mulher que por longos anos da sua vida teve que esperar o tempo de Deus se concretizar na sua vida. E nós sabemos que muitas vezes é difícil a gente esperar o tempo de Deus, mas a Sara, ela passou ali por todos os processos, mas num tempo determinado ela pegou seu Isaac e ela foi abençoada. A gente tem assim Joquebede, que eu admiro demais, uma mulher que em meio a um tempo muito difícil, ela gerou Moisés e ela lutou ali pela vida do seu filho, né, irmãos? Às vezes a gente precisa entender isso, que às vezes nós precisamos lutar mais do que os processos difíceis que se apresentam, nós temos que ser muito mais fortes do que eles. Joquebede foi essa mulher forte, né, para proteger o seu filho, para salvar o seu filho da fúria do faraó, e ela ali por alguns meses manteve o menino Moisés, né, em casa, no seu lar, ali com todo o cuidado, com toda a luta, mas ela teve o seu filho ali. E isso nos mostra que nós precisamos muitas vezes ser mais valente do que aquilo que vem contra nós. E Joquebede, ela foi essa mãe. Eu gosto também muito de Agar. Agar também é uma mulher assim fortíssima. Esses dias eu tenho aprendido muito sobre Agar. E aquela mãe que foi dispensada para o deserto com seu filho, com um pedaço de pão e um odre de água. E foi uma mulher também que surpreendeu ali, né, todos os obstáculos que ela passou naquele processo, naquele deserto. Eu digo que Agar, ela foi uma mulher que ela teria que viver, mas ela teve que passá-los. Ela não escolheu ser mãe, ela teve que ser mãe, porque como escrava, ela teve que gerar aquele filho com Abraão, né? E ela gerou, ela errou, né? Como muitas vezes nós erramos, mas ela foi uma mulher valente e uma mãe guerreira, porque mãe nenhuma quer ir para o deserto com seu filho, mas às vezes nós simplesmente temos que ir. Às vezes nós não escolhemos ir, como Agar não escolheu ir para aquele deserto com o seu filho, mas ela teve que ir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela foi uma mãe vitoriosa com seu filho naquele deserto. Enfim, a Bíblia, ela está cheia de mães que são referencial, que foram mulheres fortes. Porque para ser mãe eu aprendi que nós temos que ser fortes, né, irmãos? Nós podemos ser mais frágeis ainda na adolescência, quando nos casamos, mas quando nós nos tornamos mãe, nasce ali uma mulher forte. Nós nos tornamos forte. Nós aprendemos a ser forte, porque nós temos ali um serzinho que para o resto da vida vai depender de uma mulher forte para ser a sua cuidadora, para ser a sua protetora. Enfim, quando os filhos nascem, além de nascer uma mãe, nasce também uma mulher forte. E na Bíblia Sagrada tem um grande e vasto exemplos de mulheres que foram mulheres muito fortes para darem conta dos seus filhos, para cuidarem de seus filhos.
E hoje nós temos aqui também muitas irmãs, né, que são um referencial. E eu escolhi essa mulher para hoje estar trazendo uma palavra para o coração das nossas irmãs. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia vai nos falar sobre a Sunamita e o seu filho. Eu gosto muito dessa palavra, ela me encoraja, não só como mãe, mas como serva do Senhor, como uma mulher que muitas vezes vai viver os desafios, os grandes obstáculos, as grandes perdas, mas que a gente precisa buscar as respostas certas no lugar certo em Deus, né? E a Sunamita, ela foi esse exemplo de mulher. Ela fechou a porta do quarto e foi buscar a resposta certa no lugar certo. Amém? E nos diz assim o texto da palavra, no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito, dize-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E disse ela: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai tudo bem. Amém? Eu amo essa palavra. É uma palavra que me confronta a ter coragem nos meus dias mais difíceis. É uma palavra que me ensina que os dias difíceis, eles podem vir, eles podem existir, mas eles não vão determinar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a última palavra é a palavra que vem de Deus. Os dias difíceis
não vão ser eles que vai dar a última palavra sobre a sua casa. Os dias difíceis não vão ser eles que vai dar a última palavra sobre a vida dos seus filhos, porque a última palavra, ela vem de Deus. E a sunamita, como nós acabamos de ler na palavra do Senhor, foi uma dessas mulheres que nós acabamos de dizer aqui, que quando se tornou mãe, ela adquiriu mais um adjetivo na sua vida, ou seja, mais uma qualidade, né? Ela já era uma mulher bondosa, ela era uma mulher observadora, ela começou a observar Eliseu quando passava, e ela começou a observar que Eliseu era um grande homem de Deus, que não era qualquer um, que estava passando. E além de observadora, ela era uma mulher bondosa, uma mulher que em conformidade, em unidade com o seu marido, louvado seja o nome do Senhor, decidiram por abençoar a vida do profeta, né? Fazendo ali um quarto, um lugar para que quando ele viesse a Sunem, ele pudesse ter um lugar de descanso. Ou seja, ela era uma mulher observadora, mas também era uma mulher abençoadora, era uma mulher bondosa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando essa mulher bondosa, ela abre a porta da sua casa para receber o profeta Eliseu. Aleluia. E a sunamita, ela faz isso sem nenhum tipo de vontade ou de pretensão de ser abençoada por estar abençoando alguém, né? Porque muitas pessoas às vezes abençoam o outro com a intenção de ser abençoado ou dar alguma coisa na intenção de receber. Não, sunamita não. Ela simplesmente teve no seu coração o desejo de abençoar Eliseu com um lugar para ele ficar quando ele viesse a Sunem. E em unidade com o seu marido, que nos mostra também que era uma mulher sábia, né? Eles construíram e cederam lugar para que quando Eliseu viesse, ele tivesse onde ficar. E essa mulher, ela acaba automaticamente atraindo a bênção para sua casa. Quando ela recebe o profeta Eliseu na sua casa, automaticamente ela está atraindo as bênçãos do Senhor para o seu lar. E o profeta Eliseu, ele começa a observar a sunamita, mas ele quer de alguma forma retribuir por gratidão, né, o que eles estavam recebendo. Ele quer ali retribuir a sunamita e o seu esposo de alguma coisa. E o profeta Eliseu, ele começa a buscar alguma forma de abençoar a sunamita, perguntando se havia alguma coisa que ele poderia falar diante do rei. E ela diz que não, porque a sunamita, ela aparentemente tinha tudo o que ela precisava, né? Ela tinha o seu esposo, ela estava no meio do seu povo, né? O que nós podemos entender, ela tinha uma situação estável, tinha sua casa, então aparentemente ela não precisava de nada. Aleluia! Mas o profeta Eliseu, conversando com Geazi, ele observa que a casa tem tudo. Aleluia! Mas a casa não tem uma alegria. Aleluia! Que é chamada filho. Aleluia! E Geazi, ele percebe isso. Ele não só percebe que a sunamita não tem filho, mas como ele também observa que o marido dela já era um homem avançado em idade. E ele relata isso para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, ele chama a sunamita e ele libera uma palavra sobre a vida da sunamita. E quando o profeta Eliseu, ele libera essa palavra sobre a vida da sunamita, meio que ele confronta o desejo que havia guardado no coração dela. Talvez a sunamita por muitos anos ela tentou ou ela desejou ter um filho, e talvez por não conseguir, né, e por algumas frustrações, talvez ela tenha sepultado aquele sonho no coração, aquele desejo no coração dela. E ela meio que, de uma maneira meio
ríspida, né? Ela diz ao profeta: não fales isso comigo, não me enche, ou não mexa com as minhas emoções, não brinque com isso, né? Em outras palavras, era algo que estava guardado no coração dela, porque ela sabia que, humanamente falando, talvez ela não tinha essa possibilidade, talvez ela já tinha tentado. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor que para Deus não há impossíveis. E todas as vezes que um homem de Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, se você entender que ele é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, receba, abra a porta do seu coração e receba. Louvado seja o nome do Senhor. E a sunamita, ela recebe aquela palavra. Ela entende porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia que ela tinha abrido a porta da sua casa, não era para qualquer um, era para um homem de Deus. E com certeza ela recebeu aquela palavra liberada sobre a vida dela, de que por um tempo determinado, aleluia, ela seguraria o seu filho no colo. E nós sabemos que essa palavra se cumpre. A sunamita gera, ela tem o seu filho, louvado seja o nome do Senhor. Ela vive, a alegria de pegar o seu menino no colo, de ter ele correndo na sua casa, de chamar ela de mamãe, de passar pelos medos como toda mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o menino, ele um pouco mais crescido, ele sai um dia com seu pai, talvez para um dia de trabalho, ou de resolver algumas questões. A Bíblia vai dizer que o menino se sente mal. A Bíblia vai dizer que o menino é acometido repentinamente, irmãos? Por uma dor de cabeça. Como acontece muitas vezes na nossa vida. Tá tudo bem, de repente muda, como um dia de verão. O dia de verão é assim, tá tudo bem, lindo, aquele sol maravilhoso. De repente arma aquele temporal, muda o cenário. E aí, muitas vezes vêm as tragédias, os alagamentos das casas destruídas, etc e tal. Assim, muitas vezes é na nossa vida. Tá tudo bem, de repente muda. Tá tudo bem na vida dos nossos filhos, de repente muda. Aleluia! E assim foi na casa da sunamita. O dia começou bem. Aleluia! Mas em um determinado momento do dia, as coisas não fluíram mais como fluía nos dias anteriores. Quem nunca viveu isso? Quem nunca passou por um processo desse? Acorda bem, tá tudo bem. A rotina diária, tá tudo bem. De repente chega uma notícia que tira a sua estrutura. De repente chega uma notícia que te aborrece. De repente chega uma notícia que te entristece. Às vezes uma perda, às vezes um diagnóstico ou muitas outras coisas. Aleluia! Como a Bíblia diz, o dia mau que chega sem avisar. O dia mau que chega sem bater na porta antes, dizendo que ele chegaria. E na vida da sunamita foi assim. Esse dia o filho acordou bem, talvez sentou, tomou café, abraçou a mãe habitualmente, brincou. Aleluia, saiu com o pai. Mas daqui a pouco chega alguém dizendo: olha, o seu filho, aleluia, o seu menino está muito mal. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas mães têm vivido dias assim, O filho nasce, vira uma criança linda, engraçadinha, bonitinha, e às vezes entra na adolescência ou entra numa fase da vida ou num período que parece que tudo deu errado, E com a sunamita foi assim naquele dia. Mas a Bíblia vai dizer que a sunamita, ela tem uma atitude muito louvável. Ela pega o seu filho, ela entra para o quarto e ela vai orar. A Bíblia vai dizer que ela teve com seu menino sobre os joelhos até um determinado tempo. Mas a oração da sunamita não fez com que o menino não morresse. O menino morreu. Isso é um fato. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ora, mas o menino morre. Às vezes a gente ora, mas os sonhos se frustram. Às vezes a gente ora, mas as situações fogem do nosso controle. A gente ora, mas a gente vai passar pelo processo da perda.
A gente ora, mas as portas se fecham. Aleluia. Aí talvez você vai dizer assim: a única arma que eu tinha era a oração. Eu já tinha pensado em muitas coisas. Aleluia. E nada resolveu. Então a minha última opção, talvez, muitas pessoas dizem isso, aonde eu apostei todas as minhas fichas, foi orar. Foi confiar, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda assim não resolveu. Ainda assim chegou ao ponto que eu não queria. O sunamita orou, mas o menino morreu. Aleluia. Mas quando a sunamita entende que a oração, louvado seja o nome do Senhor, humanamente falando, não resolveu o problema, glória a Deus, ela se enche de coragem. Né, irmãos? Porque talvez a oração naquele momento não impediu que o menino morresse, mas serviu para fortalecer a fé da sunamita. A oração naquele momento, ela teve a sua eficácia para que a sunamita não morresse no meio do processo. Porque muitas vezes nós estamos orando e a gente está achando que, vai resolver para o outro. Às vezes não resolve para o outro, mas vai encorajar a mim, vai encorajar você, aleluia, a permanecer de pé, a continuar orando, a continuar tomando as decisões, a ser encorajado. O menino morreu, mas a sunamita, ela foi encorajada a se erguer. Ela foi encorajada a não morrer naquele momento juntamente com o filho. E muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, por causa do problema, a gente morre junto com o problema. Por causa da dor, a gente morre junto com a dor. E quando nós vamos olhar para algumas mulheres, como eu já citei aqui nessa noite, Noemi não pode parar por causa da dor, ela teve que tomar o seu caminho de volta. Ela teve que voltar para Belém. Agar, aleluia, botou o menino a uma certa distância. Falou, vou ficar de longe para não ver o menino morrer. E o que o Senhor fez com Agar? Bradou, aleluia. E ela teve que fazer o quê? Ela teve que se levantar. Ela teve que se erguer naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos da viúva, que é um pouquinho antes, no mesmo capítulo que eu li de Sunamita, uns versículos antes, a Bíblia vai dizer que os filhos estavam para serem levados pelos credores, mas a mulher, ela se levantou, ela tomou uma atitude, ela se encheu de coragem, ela foi até o profeta, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher que a filha estava miseravelmente, diz a palavra, endemoniada, o que ela teve que fazer? Ela sabia, louvado seja o nome do Senhor, que ela não estava inclusa no pacote da bênção. Mas ela foi lá e ela gritou por Jesus. Porque ela sabia que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Irmãs, e o que eu quero dizer para cada uma das irmãs, para cada um que está acompanhando nessa noite, é que nós não podemos esmorecer na hora da adversidade. Nós não podemos muitas vezes morrer, aleluia, no meio dos nossos problemas. Se você está orando, ou se você orou por uma causa e talvez você não obteve o sucesso desejado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda que o Senhor, Ele te ouviu. Que o Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, recebeu as suas orações, creia nisso. E a última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem daquilo que os nossos olhos estão vendo. E a sunamita, ela não se deixou levar pela última palavra, humanamente falando, que é a morte. Ela se reergueu, ela se levantou naquele momento, ela se encheu de coragem, ela se encheu de forças em Deus. Porque muitas vezes nós queremos nos encher de força em outro.
Muitas vezes nós queremos ser encorajada pelo outro. Mas a Sunamita, naquele momento, aquela mãe, ela se levantou dos seus joelhos, que ela estava orando pelo seu filho, deixou ele morto no quarto, fechou a porta e foi buscar respostas certas em Deus. Em quem você tem buscado as suas respostas? Aleluia. Em quem você tem esperado as suas respostas? Dos governantes, da sociedade, do seu familiar, do seu filho, do seu esposo, não sei. Mas a Sunamita entendeu naquele momento que a resposta dela não estava em qualquer pessoa. E ela deixa o menino no quarto, deitado sobre a cama, fecha a porta e ela manda que o marido, aleluia, mande uma jumenta e alguém para acompanhá-la, porque ela ia até ao homem de Deus. E eu acho extraordinário, porque a Sunamita não vai pela lógica. Muitas vezes nós vamos pela lógica. Nós somos muito voltados para aquilo que é lógico. E qual era a lógica naquele momento? Aleluia. Era sair, era contratar o serviço funerário, era chorar, era se desesperar. Talvez sair gritando, meu filho morreu, meu filho morreu. Essa era a lógica. Aleluia. Mas nós que conhecemos a palavra, nós não vivemos por lógica, nós vivemos por fé. E quem já viveu milagre, louvado seja o nome do Senhor, mais ainda, não vive por lógica, vive por fé. E a Sunamita, ela deixa a sua lógica de lado e ela coloca a sua fé em ação. Aleluia. Se reerguendo, se levantando e procurando quem realmente poderia te dar uma resposta do que estava acontecendo. E quando ela sai, ela encontra o seu marido e o seu marido pergunta a ela e ela diz: está tudo bem? Por que ela ia até um homem de Deus? Não, porque, né? Às vezes é assim. Mas por que você vai fazer isso hoje? Mas por que nessa situação você vai agir assim? Por que você está orando dessa forma? Por que você ainda está orando? Por que você ainda está fazendo? Por que você ainda está lutando? Aleluia! Porque pela lógica talvez já era para ter aberto mão, já era para ter esquecido, já era para ter deixado, já era para ter largado. Aleluia! Mas nós não vivemos da lógica, nós vivemos da fé. Hoje não é dia de ir até o profeta, não é sábado, não é lua nova. Aleluia! E a Sunamita responde: vai tudo bem. Eu e você, nós sabemos que não ia tudo bem. Aleluia! Nós sabemos que nada estava bem naquele momento. Mas quando uma vez eu fiquei meditando muito sobre isso, não estava tudo bem. Por que ela falou que estava tudo bem? E eu creio que o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração aquele dia. E muitas vezes quando nós não temos respostas para dar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós não precisamos inventá-las. Nós não precisamos formar uma resposta para as pessoas. E quando a Sunamita ela diz: tá tudo bem, vai tudo bem, ela está cortando todas as possibilidades de questionamento. Né? Porque quando você fala assim, tá tudo bem, você está dizendo à pessoa, os problemas estão resolvidos, as situações estão resolvidas, tá tudo em paz, você não vai dar margem. Sunamita, ela não dá margem para que as pessoas entrem em questionamento. A Sunamita não dá margem para que as pessoas comecem a questionar. Então ela dá uma palavra simples e breve: tá tudo bem. E ela responde isso ao seu marido, mas o filho está morto no quarto e ela sabe que o filho está morto no quarto. Assim louvado seja o nome do Senhor,
como você sabe hoje qual é a situação do que você precisa, ou até mesmo o que está morto dentro de você, ou no seu interior, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, na sua vida espiritual. Aleluia! Só você e Deus sabem. E naquele momento, a sunamita sabia o que ela tinha em casa. Mas aquela mulher que se encheu de coragem, louvado seja o nome do Senhor, ela pega o caminho e vai até ao homem de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela está subindo o Carmelo, irmãos, eu acho extraordinário a trajetória de quem quer viver milagre. Porque muitas pessoas estão querendo viver milagre da forma mais fácil que se existe. Você pode orar por mim? Você pode pagar o preço por mim? Aleluia! Né, irmãos? E a sunamita, ela precisava de um milagre. Ela precisava viver um milagre aquele dia na sua casa. Aleluia! E quando ela está subindo o Carmelo, ela é avistada pelo profeta. E o profeta, quando ele vê a sunamita, ele sabe que alguma coisa, diferentemente do habitual, estava acontecendo na vida dela, na casa dela. E ele manda Geazi ir ao encontro dela. Aleluia! Ele manda Geazi ir encontrar a sunamita. E quando Geazi encontra a sunamita, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, sido instruído pelo profeta Eliseu a perguntar a ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E a resposta da sunamita não muda. Né, irmãos? Ela responde: vai tudo bem. Ou seja, da casa dela até chegar ao Carmelo, ela não mudou no meio do caminho. Ela não mudou as suas atitudes, ela não mudou os seus pensamentos, ela não mudou a sua fé, ela não mudou a sua coragem, ela não deixou ser dominada pela dúvida, pelo medo, pela incerteza. Ela não deixou, louvado seja o nome do Senhor, que os seus sentimentos naquele momento fossem confusos. Ela permanecia na mesma decisão. Ela permanecia na mesma postura, o que é muito difícil hoje nos nossos dias. Muitas vezes nós vemos mulheres, nós vemos mães com uma postura de orar, de interceder, de buscar, de ver o milagre acontecer na vida dos filhos, mas em um determinado período muda. Muda a sua postura. Desculpa. Muda o seu posicionamento, muda a sua forma de pensar. Oscila entre dois pensamentos e a sunamita, ela não se deixou oscilar. Ela não se deixou perder dentro daquilo que ela tinha traçado naquele tempo, naquele dia, naquela dificuldade, naquele processo, naquela perda. Não mude, permaneça. Então ela tem a mesma resposta ainda. E ela diz: vai tudo bem. Diante da resposta, Geazi não tem muito o que fazer. E ela permanece firme em estar com o profeta Eliseu. Ela sabia que a resposta viria do homem de Deus. A resposta viria daquele que liberou a palavra sobre a vida dela uma vez, e ele poderia liberar de novo. Desculpa, irmãos. E ela chega até lá. Sabe qual é o nosso grande problema às vezes? A gente desiste no meio do caminho. Às vezes nós estamos muito perto das bênçãos dos nossos filhos. Nós estamos perto da bênção do nosso lar, da nossa bênção ministerial.
mas nós cansamos, fadigamos, deixamos o desespero, deixamos o medo e a gente volta para trás. E a sunamita, ela prossegue e ela chega até o lugar determinado. Aleluia! Ela chega até o profeta Eliseu. E quando ela chega lá, aleluia, ela vai falar daquilo que ela precisava. Ela vai falar com a pessoa certa. Ela vai falar com o homem de Deus e ela vai dizer que o filho havia morrido. E aqui eu vou finalizar. E o que eu quero deixar para meditação, para o coração de cada irmã. Fale do seu filho para a pessoa certa. Fale da sua casa para a pessoa certa. Fale dos fracassos para a pessoa certa. Fale daquilo que deu errado para a pessoa certa. O nosso grande problema é que às vezes nós falamos dos nossos problemas para todo mundo. E a sunamita naquele dia, ela não falou do seu grande problema para ninguém. Para todas as pessoas que perguntaram, a resposta foi a mesma. Vai tudo bem. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com seu marido? Vai bem. Vai bem com seu filho? Vai bem. Você observa que a primeira pergunta era sempre em relação a ela. Vai bem contigo? Aleluia. Não é? E muitas vezes nós queremos alcançar as bênçãos para os nossos filhos, mas nós mesmos não estamos bem. Às vezes nós queremos ver a bênção, o milagre acontecer na vida dos nossos filhos. E está aqui a irmã Marilda, que é uma bênção, essa mulher de Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás a irmã Marilda passou por um problema como muitas mães passam. Mas a irmã Marilda sabe qual era, louvado seja o nome do Senhor, a válvula de escape dela era de joelho nas manhãs de consagração, orando para a vida da filha dela, que hoje está lá, uma bênção. Aleluia. Né, irmã Marilda? Falava para a pessoa certa. E nós temos que aprender, aleluia, com a sunamita, dentre muitas qualidades que essa mulher tem, essa de sermos abençoadoras, de sermos observadoras, mas de sermos também reservadas como mãe. Quantas mães desmoralizam seus filhos com vizinhos? Quantas mães desmoralizam seus filhos na sua família? Que esse menino não dá nada, essa menina não serve para nada, porque, né, irmãos? E isso nunca vai nos levar a ver os nossos filhos de pé. Isso nunca vai nos levar a ver os nossos filhos no lugar que nós sonhamos ou que nós desejamos. E a sunamita, ela nos deixa esse grande ensinamento. Ela não vai pela lógica, ela se ergue no momento da dor, da perda, ela não se deixou morrer com o filho. Muitas vezes, em meio aos problemas que nós passamos, nós queremos desanimar e nós não podemos. Nós temos que levantar, aleluia, e prosseguir em Deus. Existe uma campanha que muitos fazem aí, que é mãe de joelhos, filho de pé. Aleluia. E eu aprendo com a sunamita que sim, mães de joelhos, né? Filhos de pé, mas mães também de pé, com coragem, porque não é só orar. Orar é essencial, mas muitas vezes não é só orar, é ter atitudes, é ter, louvado seja o nome do Senhor, consciência. E é isso que eu aprendo com a sunamita. E a Bíblia vai dizer que ela chega até lá, ela não desistiu, ela perseverou.
E dentre muitas outras mães que eu vejo aqui dentro da palavra do Senhor, o grande sucesso que os filhos obtiveram foi porque elas foram mulheres que permaneceram de pé. Ore pelos seus filhos, mas permaneça de pé, permaneça consciente, permaneça, louvado seja o nome do Senhor, como guerreira, como intercessora e, sobretudo, como mãe. Né? Mãe, eu sempre falei para minha filha, e hoje assim eu tenho muito orgulho das filhas que eu tenho, mas já passei por alguns desertos com a minha filha Isabela, alguns sabem disso, mas eu sempre disse para ela uma coisa: eu sou a sua mãe. Eu não sou a sua amiga. Eu sou a sua mãe. Deus me colocou na sua vida com o papel de ser mãe. Né, irmãos? Esse é um papel que Deus não deu a mais ninguém. Deus confiou a mim a vida das minhas filhas. E eu tenho responsabilidades. Amigo muitas vezes vai aplaudir quando você erra. Amigo muitas vezes não vai ter coragem de falar, de brigar. Amigo muitas vezes trai. Amigos muitas vezes leva. Amigo erra. Amigo muitas vezes, né, vai fazer alguma coisa ou vai falar alguma coisa só para agradar. Louvado seja o nome do Senhor. Mãe também erra, né? Nós não somos perfeitas. Eu já errei muito e vou errar muito ainda. Mas a gente erra com o desejo de acertar, erra com o desejo de que eles sejam felizes, de que eles sejam bem-sucedidos, porque ninguém ama como a gente ama. Então eu sempre disse isso para minhas filhas: eu não sou amiga, eu sou mãe. Eu posso ser uma mãe amiga, mas eu não sou a coleguinha da escola, eu não sou a amiguinha do lado, não. Né, irmãos? E nós temos que ser conscientes disso, que nós somos mãe. E nós somos guerreira, nós somos fortes, nós somos capacitadas por Deus para gerar, para educar, para criar, para lutar, para interceder. E nessa noite eu quero desejar que você, né, as irmãs que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, a cada dia seja capacitada, não se perca nesse tempo como mãe. Muitas mães, muitas vezes, querendo se igualar ao mesmo nível dos filhos, não. Nós somos mães, nós estamos acima. Não se coloque no mesmo patamar. As responsabilidades que Deus deu a você, a mim, Ele não deu a eles. Ele deu somente a nós. Ele confiou a nós. Então nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus como mãe, diante da sociedade, diante da igreja. E nós temos que zelar e preservar isso na vida dos nossos filhos. O nosso lugar de mãe, o nosso lugar de protetora, mas o nosso lugar daquela que fala na hora certa, que briga se for preciso, que faz, né, de tudo que pode, mas que também diz não, não pode, né, irmãos? Porque nós temos que saber administrar os filhos que foram confiados a nós. Nós temos que saber criá-los. Deus entrega a nós, pequenininhos, frágeis, sensível, e Ele nos entrega a capacidade e a responsabilidade de criar e educar e entregar à sociedade homens e mulheres, né, de bom caráter, ajuizados e com uma série de qualidades que nós, que somos responsáveis juntamente com o Pai, de, né, ali gerar nos nossos filhos. Então receba essa palavra nessa noite.
seja encorajada, seja capacitada cada dia pelo Senhor. Não perca o seu foco. Seja como a sunamita que sabia onde queria chegar por causa do seu filho. Porque tem mãe que quer que o filho chegue em algum lugar, mas ela quer ficar no seu lugar neutro, né? No seu lugar de conforto. E mãe não foi chamada para isso. Desde que o filho nasce, a gente entende que a gente sai do nosso lugar de conforto. A gente começa a perder as noites, desde que nasce não, desde que é gerado, na verdade, né? Porque desde que é concebido, que já começa aquele serzinho ali dentro do nosso ventre, a gente já sai da nossa zona de conforto, não é verdade? Então, quando os filhos nascem, nós somos confrontadas a sair da nossa área de conforto. Então, se você quer que o seu filho chegue em algum lugar, aleluia, coragem. Coragem como a sunamita foi corajosa. Ela foi até o fim. Mas ela teve vitória. Ela voltou para casa com o profeta, e a Bíblia diz que o final da história, se você ler, é que o profeta entregou o filho dela, vivo, com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é essa palavra que eu quero deixar para o coração das irmãs. Sejam fortalecidas e sejam encorajadas a prosseguir um pouco mais. Talvez algumas mães já estão se dando por cansadas, porque ser mãe é um processo cansativo. E não é só quando eles são bebezinho, né? É pro resto da vida. É um cansaço que a gente vai carregar pro resto da vida, por preocupação, por amar demais, por desejar que eles não sofram, por uma série de consequências e de coisas. Então que o Senhor te fortaleça. Se você está se sentindo cansada, se você está se sentindo abatida, ou se você que é uma mãe que talvez esteja os seus filhos envolvidos em alguma situação, ou você que é uma mãe que está com seu coração enlutado, mas que tem outros filhos ainda que precisam de você, entenda isso, né? Você não pode parar. Se você perdeu algum dos seus filhos queridos, você ainda tem outros filhos que precisam de você. Se levanta, se erga. Como a Noemi conseguiu se reerguer, conseguiu se levantar e ainda viveu coisas lindas em Deus. Que o Senhor abençoe a cada mãe, que o Senhor abençoe a cada filho, que o Senhor abençoe a cada lar nessa noite, que as bênçãos se estendam sobre você, né? Que a bênção se estenda sobre o seu lar e que você possa continuar sendo essa mãe maravilhosa que eu sei que você é. Ser uma mãe maravilhosa não é ser uma mãe perfeita, não, tá? Porque às vezes a gente quer ser perfeito. E isso daí, né, é impossível, porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas prossiga sendo uma boa mãe, uma mãe que ama os seus filhos, uma mãe que ora, que persevera, e você vai ter aí filhos e netos, né, abençoados pela mulher que você é como mãe. Amém? Eu deixo essa palavra para o coração das irmãs. Domingo que vem a gente volta com a nossa live, o nosso culto, a partir das 19h30. Continue em casa, só saia se for necessário. Use a máscara, se proteja, para que nós ainda possamos viver muitos dias juntamente com os nossos filhos, tá, irmãs? Então se protejam, se guardem, e que logo, logo nós vamos estar juntos. Esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Nós precisamos estar bem quando tudo isso passar. Nós precisamos estar juntas quando tudo isso passar. Então vamos ficar firmes e conscientes de que temos que fazer nossa parte. Feche seus olhos, vamos orar e que o Senhor abençoe a vida de cada uma das irmãs. Um abraço, Ângela, que o Senhor te abençoe sua casa, abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço por poder, Senhor,
entender a Tua palavra e aprender com cada uma dessas mulheres, Senhor, que são um referencial, que são um exemplo para nós em dias e em tempos tão difíceis. Senhor amado, que nós possamos ser capacitadas, que nós possamos ser, Senhor, mulheres habilitadas, ó Pai, a sermos mães, não perfeitas, mas mães, Senhor amado, aleluia, com coração abençoado. Senhor, que nós sejamos mulheres edificadas para edificar o nosso lar e os nossos filhos. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nessa noite visite o coração de cada mãe, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada mãe nessa hora, que está aqui, Senhor, juntamente conosco nessa live, que o Senhor possa abençoar seus filhos, que o Senhor possa abençoá-las como mãe. Senhor, eu te entrego agora o coração de muitas mães nessa noite que estão com seu coração enlutados, mães que perderam seus filhos nesse tempo. Senhor, um tempo de muita dor. Senhor, eu peço que o teu bálsamo curador seja derramado nessa noite sobre o coração de cada uma dessas mães. Senhor, mães do nosso Brasil, Senhor, do nosso Rio de Janeiro, Senhor, e muitas outras nações que choram pela perda dos seus filhos. Leve o consolo e a tua paz nessa noite ao coração delas. Senhor, mães que são médicas, que são enfermeiras, que estão agora, Senhor, nessa guerra, Senhor, nos hospitais, trabalhando, Senhor, e muitas nem estão indo para casa, Senhor amado, por conta do risco da contaminação. Que o Senhor leve o teu amor, a tua paz e o teu consolo ao coração de cada uma dessas mulheres. Senhor, muitas mães que estão agora lá, Senhor, no CTI, lutando, Senhor, pela vida. Senhor, lutando para viver, porque sabem que tem os seus filhos que ainda dependem e precisam dela. Senhor, que o Senhor possa tocá-las nessa noite, que elas possam ser restauradas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te entrego a vida da irmã Elizabeth. Visita a tua serva nessa noite, passe com o teu poder que cura sobre a vida da Elizabeth, Senhor. Em nome de Jesus eu te entrego nessa noite, Senhor, aquelas mães que são mães e que são pais, que dão conta, Senhor, dos seus filhos sozinhas, mas que estão se sentindo cansadas, que o Senhor possa fortalecê-las, que elas sejam encorajadas, que elas não venham perder o seu foco, mas que elas possam entender, Senhor, que há um Deus, Senhor, que não desampara, que há um Deus que cuida. Senhor, muitas mães que estão agora nos seus lares, entristecidas, Senhor, porque estão impossibilitadas de trabalhar, de levar o pão, Senhor, diário para casa. Que o Senhor envie o teu socorro sobre os lares dessas mulheres nessa noite. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, toma o meu lar, as minhas filhas, o lar da minha filha, Senhor amado, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas. Toma minha mãe, dá saúde, dá força a ela a cada dia, Senhor. Pai, essa é a minha oração nessa noite, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada mãe, Senhor, desse país, do mundo, Senhor. Pai, esse ser, Pai, que foi escolhido pelo Senhor para gerar vidas, ó Pai, que o Senhor possa abençoar as mães que agora estão, Senhor, no seu processo de gestação. Muitas mães agora, Senhor, passando por um momento difícil, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las nessa noite. Senhor, essa é a oração que eu te faço e eu te agradeço crendo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todas as irmãs, que as irmãs tenham uma semana de paz e creia nas bênçãos do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Amém? Fique na paz, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.